Boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda edição da Procurement Digital Conference. Muito bem-vindos. Eu penso que poderíamos começar por aqui, quando de facto nós na primeira edição do Procurement em julho deste ano estaríamos se calhar todos convencidos que no segundo semestre já conseguiríamos fazer os eventos habituais da Supply Chain Magazine presenciais, portanto os eventos à série, ou como nós estávamos habituados, e de facto não. A pandemia trocou-nos as voltas, ou de alguma forma mostrou-nos a todos que de facto veio para ficar, mas de facto decidimos fazer uma segunda edição do Procurement Digital ainda este ano, porque achámos que de facto fazia sentido. Temos estado, penso eu, muito adaptados de facto aos tempos atuais. A Supply Chain Magazine tem feito muitas coisas, além da revista que vai editando todos os meses e das notícias diárias que vai carregando no website e também nas nossas newsletters. Temos feito muitos eventos, alguns com o formato deste, em formato de conferência, eventos mais longos, outras sessões mais curtas, webinars, etc. Mas na verdade, sempre com uma preocupação muito definida, que é trazer de facto a melhor informação sobre supply chain, sobre logística, sobre operações, sobre compras, de facto, a todos vós, a todos os profissionais que trabalham de facto nesta área. Nesta sessão decidimos ter dois temas separados por 2 dias. Um dos dias, a primeira sessão dedicada ao tema dos tempos difíceis, pessoas extraordinárias. Amanhã, tempos imprevisíveis, tecnologia vital. Achámos que fazia sentido. Acho que nunca a dualidade pessoas, tecnologia esteve tão presente no procurement como em 2020. Tempos difíceis e imprevisíveis exigem de facto pessoas extraordinárias com uma capacidade de resposta rápida, ágil, que torna vital de facto o papel da tecnologia. Daí por isso estarmos aqui, acho que de facto faz todo sentido e sejam todos muito bem-vindos. Uma palavra para as empresas que decidiram associar-se ao evento e de alguma forma ajudar-nos a criar e a organizar de facto estas duas sessões. Falo do mercado eletrónico, falo da InformaDB e da Mail, juntamente com a nossa Flow, a Flow Training Academy. A sessão de hoje, como sabem, é dedicada às pessoas, é sobre pessoas e sobre procurement, pessoas extraordinárias, e eu, para isso, de facto, queria convidar os meus convidados, os nossos convidados, o Miguel Nuno Silva, que vai estar a moderar e a conduzir a sessão de hoje. O Miguel é uma pessoa com muita experiência na área da supply chain, da logística e do procurement. Miguel, bem-vindo. Vamos ter também connosco a Isabel Santos, que é Head of Procurement, Procurement Department da Sograp, o Ivo Dias, que é Head of Procurement do Grupo AGAs Portugal, e ainda o Pedro Caldeira, que é de facto uma pessoa também com muita experiência nestas coisas do procurement, sendo responsável e sendo professor na Nova School Business and Economics e partner da Boiler Industries. Meus caros, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por de facto acederem ao nosso convite. Estamos prontos para conversas extraordinárias à volta de pessoas extraordinárias? Certo. Claro que sim. Vamos a isso. Então vá, Miguel, passo-te a bola. Agora é contigo, os próximos 45 minutos, mais coisa, menos coisa. Boas conversas, boa sessão. Espero que de facto em casa ou no escritório, onde estejam, valha também a pena para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até já então. Força, Miguel. Muito bem, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Hoje as 101 ou 102 pessoas que já estão conectadas. Está apresentado o painel. Estamos aqui num painel de tempos difíceis e pessoas extraordinárias. Eu hoje trouxe uma moeda para saber se começa pelos tempos difíceis ou pelas pessoas extraordinárias. Portanto, ainda vou lançar a moeda. Daqui a pouco logo veremos por onde é que vamos começar. Mas eu penso que será algo produtivo. Temos aqui 3 pessoas que tive o prazer de conhecer recentemente e daí que gostaria, tal como já falamos, não falei as questões porque eles não sabem, vão ser apanhados de surpresa. Quem me conhece sabe que o Filipe se pode arrepender de me ter convidado.
Bom, sejam bem-vindos também meus colegas Pedro, Ivo e Isabel, a todos, e então, sem mais delongas, vou lançar a primeira acha para a fogueira, que é como quem diz a primeira questão. Vou começar pela Isabel. A Isabel trabalha numa empresa pequena, trabalha numa empresa que tem poucos mercados de intervenção, acho que são 119 a 121, andará por aí, mais ou menos, esse número de mercados de intervenção. E queria perguntar o que é que se passou com as pessoas, ou seja, o planeamento, quando chegamos a março, abril, o planeamento após o aparecimento da pandemia, a saúde e o bem-estar dos colaboradores, o que é que foi a vossa primeira preocupação com a equipa? Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada ao Filipe Barros pelo convite. Indo encontrar a pergunta, as pessoas. Nós, numa primeira instância, o que nós tentámos fazer foi salvaguardar a saúde das pessoas e ainda antes de ter sido decretado o estado de emergência em que toda a gente deveria estar em teletrabalho, a Sagrado teve essa iniciativa ainda uns dias antes e a grande maioria das nossas pessoas que podiam fazer as suas funções em casa passaram a estar em teletrabalho. E nesse sentido, a primeira principal preocupação foi de facto dotar as pessoas de todos os recursos necessários para que pudessem executar as suas funções e manter toda a relação, quer entre equipas, quer no contacto com os fornecedores, no fundo assegurando que toda a estrutura mantinha todas as suas responsabilidades e que era possível que a empresa continuasse a elaborar. Obviamente que a parte que está no terreno, ou seja, desde as vinhas ao engarrafamento, não foi possível que as pessoas executassem essas funções em teletrabalho, ainda não é possível fazer isso à distância, mas foram implementadas uma série de medidas no sentido de garantir que essas pessoas tinham desde equipamentos de proteção individual, toda aquela questão dos turnos completamente desfasados para garantir que não havia sobreposição e com isso minimizar o risco de contágio. Ou seja, foram implementadas uma série de medidas. Nós criámos rapidamente uma equipa de gestão de crise que diariamente, numa primeira fase, ia acompanhando todas estas questões de forma a garantir que se minimizavam os riscos e de facto temos tido bastante sucesso nesse sentido. Muito bem. Muito bem, Isabel, obrigado. Eu queria que não fosse, digamos, uma dinâmica, como nós falamos também de pergunta-resposta, sempre que houver alguém que queira colaborar e efetuar alguma partilha ou colaboração sobre o assunto e sobre a questão, façam o favor, podem interromper, abrir o microfone e partilhar com as pessoas que nos estão a seguir, porque eu penso que assim será mais interessante para quem nos estará aqui estes 45 minutos. Pedro, vou-te invocar para aqui. Falei em pessoas, a Isabel disse, ok, tivemos uma equipa de crise. Bom, eu já ouço falar de crise desde que existe, já são 50 anos a ouvir falar de crise. Que skills, que reskills é que os colaboradores, as pessoas, quando enfrentaram isto, tiveram que, digamos, dotar-se para, estando em teletrabalho, aquela questão do patrão fora, dia santo na casa, não acontecesse. O que é que aconteceu aqui? Que obrigações é que se passaram? Olá, boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras, agradecimento à Supply Chain Magazine por me ter dirigido este convite, que gentilmente o que tem feito nestes últimos eventos, e humildemente agradeço. Muito obrigado. Miguel, essa questão, obviamente, prende-se muito com a heterogeneidade daquilo que aconteceu, dependendo do setor de atividade, onde a maturidade do procurement e supply chain está implementado. Mas, em traços gerais, podemos transmitir uma ou duas mensagens principais. De facto, as competências comportamentais, nomeadamente na função de quem está associado às particularidades do procurement e do supply chain, as competências comportamentais foram essenciais. A capacidade de trabalhar sob pressão, que é algo muito comum na nossa atividade, o procurement e supply chain, o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos, o navegar nesta incerteza, a flexibilidade cognitiva, ou seja, ir para além do pensamento primário e ter a capacidade multidisciplinar de ter intervenção nas várias temáticas do procurement e supply chain, essas competências comportamentais foram fundamentais nesta gestão de curto prazo, não é? Agora, nós estamos a viver momentos um pouco distintos, não é? Neste momento,
estamos a trabalhar competências mais estratégicas, a reanalisar processos, a reanalisar sistemas, para exatamente aproveitar o momento para pôr em prática o redesenho de soluções estruturantes na área do procurement e supply chain. Bem, obrigado, Pedro. Vou completar esta primeira ronda, digamos, não vou fazer trocadilhos com o Ivo diz, porque senão vou dizer que o Ivo disse, e portanto não vou fazer trocadilhos. Ivo, seja bem-vindo mais uma vez, tal como todos. Obrigado por estares aqui. Falamos também há cerca de 2 dias, que foi na segunda-feira, e disseste-me, bom, cada vez mais as pessoas são valiosas, e aqui na nossa empresa que lida mais com serviços, embora sendo uma empresa global, apostou também muito no local sourcing, e agora eu queria falar de uma das vertentes da procura, esta questão da disrupção, que fez com que o sourcing pudesse ser, digamos, sofrido algumas alterações. Que impacto numa empresa como a tua, multinacional, mas também que tem muitos processos locais, o sourcing virou-se para onde? Ou seja, onde é que estiveram os desafios e onde é que estiveram as pessoas extraordinárias? E não me digas que foram 100% de pessoas extraordinárias na tua empresa, porque senão mudamos todos para a AGA, está bem? São todos bem-vindos, mas antes de mais queria agradecer também à Supply Chain Magazine por este convite e estender também os meus agradecimentos também por estar aqui neste painel também com pessoas tão valiosas neste ramo. E na realidade, Miguel, o que nós fizemos foi mesmo isso, foi de um momento para o outro sentimos que toda a gente estava à procura da mesma coisa, ou seja, no momento inicial todos procuravam EPIs, todos procuravam laptops para pôr toda a gente em casa, todos procuravam negociar com as empresas de limpeza, todos procuravam negociar com as empresas de serviço para adequar os serviços à nova realidade, e o que nós tivemos foi basicamente que ser extremamente resilientes, insistentes, e usar também muito dos skills que o Pedro mencionou há instantes, da nossa relação com os nossos fornecedores, de tentarmos localmente conseguir resolver os nossos desafios. Obviamente que numa situação ou noutra também tomámos partido por ter ser um grande grupo internacional, e conseguimos ter aqui no nosso lado também, porventura, melhores condições, e as melhores condições em prazos de entrega mais adequados para necessidades urgentes, mas na realidade muito se baseou nesta intervenção, nesta relação humana que nós temos com os nossos parceiros e que nós temos também internamente, procurement internamente com os restantes departamentos e as restantes direções que estavam a lutar para realmente proteger as suas pessoas. Eu diria que aqui houve inicialmente uma fase quase de pânico, de caos, também foi implementado uma área de crise em que nós participámos também ativamente e na realidade, ponto a ponto, fomos resolvendo como equipa, baseando também nos nossos conhecimentos, nos nossos fornecedores, os problemas que foram aparecendo. A partir do momento que estávamos todos em casa, pois então já começámos a ter a preocupação de fazer o melhor possível com as novas ferramentas, transformar o que era presencial em digital e tentarmos continuar a contactar com os nossos clientes da melhor forma e a tentar passar a mensagem aos nossos clientes da melhor forma para que continuássemos a ter uma base de clientes informada e portanto, dedicada também aqui à GA. Obrigado, Ivo, pela partilha. Não perdendo aqui a sequência, portanto, falaste aqui, digamos, do local sourcing, aproveitar algumas sinergias do facto de trabalhar numa multinacional. E agora, Isabel e Pedro, mas primeiro para a Isabel, a mesma questão, o mesmo caminho. E, por exemplo, na parte de upstream, na relação de parceria, no reforço das parcerias com fornecedores na supply chain, que medidas é que vocês identificaram? Bom, também é a altura, também é o momento de fazer isto, fazer aquilo. O que é que se passou no lado da Sograp, por exemplo, Isabel? Então, numa primeira fase, nós deparámos-nos com uma série de problemas e foi necessário garantir que os abastecimentos estavam assegurados. E então, numa primeira fase, nós tentámos apoiar os nossos fornecedores, perceber, por um lado, se eram problemas de fluxo de caixa, se eram problemas relacionados com dificuldade em obter matéria-prima, e no que nos foi possível tentámos dar-lhes esse suporte. Internamente tentámos reforçar os estoques de segurança,
Tentámos também aqui superar problemas relacionados com a escassez que foi gerada pelo aumento da procura, porque tal como nós, grande parte das empresas tentou reforçar estoques de segurança e isso acabou por criar ainda mais problemas de abastecimento. E por outro lado tentámos também ir qualificando novos fornecedores que servissem aqui como um backup no caso de fornecedores que estavam com algum tipo de problema a não nos poderem abastecer, nomeadamente em situações em que os nossos fornecedores não eram nacionais e que por isso poderiam ter um risco acrescido por terem mais questões, por exemplo, de fecho de fronteiras ou outras que entretanto foram surgindo. Entretanto, temos vindo, depois desta situação de crise inicial, temos vindo a adotar uma série de outras medidas juntamente com os nossos fornecedores e aqui reforçando as parcerias. Temos tentado ir gerindo com eles o que são os planos de contingência, temos vindo mais uma vez a olhar para o que são os estoques de segurança, nestas alturas que estamos agora a atravessar de nova vaga de medidas de contingência. Temos explorado com todos os nossos fornecedores a parceria ao máximo, quer na questão de contratarmos a mais longo prazo, por exemplo, o que acaba por muitas vezes ser mais benéfico também para eles, ou seja, temos olhado para toda a cadeia para tentarmos melhorar para eles e para nós. Pedro, só para te enquadrar um pouco mais, isto que a Isabel disse, parece-me que ela focou ali, eu acho que se calhar a Socrap isso não aconteceu, mas muitas empresas foram apanhadas, como se diz aqui no Norte, com as calças na mão, ou seja, tinham um fornecedor validado, tinham um sourcing bem localizado, normalmente overseas, nos países asiáticos, de repente o canal fechou, não têm fornecedores alternativos, andam a correr de um lado para o outro, o que é que se passou aqui? Explica-me lá o que é que se passou aqui e nas tuas experiências, já passaste pela EDP, pela Simpor, tens agora também uma companhia, a Boiler Industries, o que é que se passou? Será que fomos mesmo apanhados? Muitas das grandes, inclusive, foram apanhadas na curva? Bom, esta pergunta, Miguel, dá pano para mangas, não é? E até podia ser uma nota introdutória para temas muito importantes que têm a ver exatamente com a nossa autonomia, a autonomia nacional, a reindustrialização de Portugal, por aí fora, por aí fora. Mas antes de chegar aí, que isto só por si é um tema que eu desafio o Filipe a pegar numa forma estruturante, que é a reindustrialização de Portugal, mas antes de chegarmos aí, eu diria, pegando um bocadinho naquilo que a Isabel disse, de facto, houve aqui 3 tipos de intervenção por parte dos nossos colegas de Procurement e Supply Chain. A intervenção de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. As de curto prazo atuaram essencialmente sobre a operação, a contenção da propagação, a gestão das equipas e dos turnos, criar uma equipa A e uma equipa B para elas não estarem em contacto, controlar esta propagação, a gestão de rupturas, dos atrasos. Depois, ao nível das intervenções de médio prazo, ou seja, adaptar a logística e as novas variáveis aos cenários que foram identificados. Recorreu-se muito aos modelos colaborativos, como foi aqui mencionado, a colaboração, o Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, colaborar com os fornecedores para identificar e, tanto quanto possível, antecipar previsibilidades. E depois uma terceira fase que eu diria, que é aquela que nós hoje obrigatoriamente temos que estar já a viver, que é o desenvolvimento de ações de longo prazo, é tempo de identificar oportunidades, são estes os momentos de reflexão, de uma forma estruturada, é necessário repensar a estratégia do procurement, do supply chain, é necessário repensar a tecnologia. Não identifico nestes últimos anos maior acelerador tecnológico do que propriamente aquilo que aconteceu este ano. É necessário repensar o equilíbrio dos fatores de eficiência e de resiliência, não é? Fatores de eficiência e resiliência que muitas vezes parecem ser vasos comunicantes e, portanto, este equilíbrio que nós, que estamos aqui no meio do procurement e supply chain, temos que tentar identificar, desenvolvendo os mecanismos e as metodologias que estão assentes numa relação de longo prazo, de estratégia, de gestão estratégica do procurement. E, portanto, para que tudo isto possa acontecer, a minha sugestão é dotar as pessoas da formação técnica, para além daquilo que falámos há pouco dos aspectos comportamentais, que também são trabalhados, obviamente, mas dotar as pessoas do conhecimento técnico, do conhecimento científico, porque isto é uma área muito madura. Existe muito conteúdo científico escrito sobre estas temáticas, a tecnologia está muito desenvolvida,
o crescimento da complexidade dos últimos 15 anos foi enorme, mas nestes últimos 5 anos foi exponencial. Um procurement leader, Cristiano Ronaldo, em 2005, já não é Cristiano Ronaldo em 2020, se não fez para que isso se mantivesse. Portanto, temos que nos atualizar, temos que conhecer quais são as mecânicas, as dinâmicas, a tecnologia, a metodologia, os processos, os conceitos que envolvem esta atividade que é multidisciplinar, que a dimensão técnica é fundamental, a dimensão comportamental é fundamental e o conhecimento sobre aquilo que é a profundidade da gama do nosso produto que representamos e a relação com a cadeia de abastecimento é fundamental e, portanto, é momento de apostar na formação das pessoas para ir ao encontro do momento que exigente que todos nós vivemos. Muito bem, Pedro, concordo não a 100%, a 110%. Quanto ao acelerador tecnológico, eu em junho quase que fui assassinado quando escrevi um artigo para a Supply Chain Magazine com o título Obrigado Covid-19, em que falei disso. Fomos obrigados a antecipar 15 anos a utilização de ferramentas e de tecnologias que se calhar seríamos obrigados a utilizaríamos só daqui a 10, 12 anos, e concordo contigo. Ivo, esta questão aqui do procurement, do source to pay, de todo o canal, do procurement, teve, como é evidente, alguma necessidade internamente na AGEAS de transformação de processos. Que processos na área de procurement é que foram ajustados ou, digamos, devido ao Covid, foram adaptados ou melhorados, ou já perspectivando, como diz o Pedro, já a pensar no longo prazo, que foram alterados e que a partir de agora vão estar em vigor em Portugal, mas em todo o vosso grupo? Sim, eu posso partilhar, Miguel, que nós em 2019 iniciámos um processo de transformação do procurement na AGEAS. Ainda estávamos longe de saber que 2020 ia ser um ano tão estranho como está a ser, e portanto ainda criou aqui um grau de complexidade maior do que se já tivéssemos todos os nossos processos e o sistema a funcionar regularmente. O que nós identificámos no grupo foi que o procurement, para ter um papel fundamental e central na atividade, precisava ter um sistema atualizado. O Pedro mencionou muito bem, temos que ter um processo de source to pay muito ágil, em que realmente chega ao procurement aquilo em que nós acrescentamos valor, em que o procurement acrescenta valor, e sistematizar e agilizar compras que na realidade nós, procurement, podemos não acrescentar valor. Este foi o primeiro passo. Temos o Go Live, tivemos aqui já vários Go Lives parciais ao longo deste ano, e no final deste ano, dentro de 2 semanas, esperemos ter o projeto terminado. Mas paralelamente o sistema na realidade o que faz, segue as regras que nós lá colocamos. Então temos também que atualizar todas as políticas e procedimentos, precisamente para tornar realmente esta empresa e esta atividade de procurement o mais ágil possível e focar sobretudo a equipa de procurement naquilo que realmente importa, naquilo que acrescentamos valor, em conseguir encontrar o melhor prestador, o melhor serviço, fazer a melhor aquisição possível quando comparado no mercado, para satisfazer as necessidades internas. Ou seja, um ponto importante que também vamos trabalhar agora em 2021 são claramente os KPIs e a formação das pessoas, e portanto já tocaram nestes pontos, e pensamos que a meio do próximo ano vamos ter um setup muito mais competitivo do que tínhamos há um ano atrás, e eu posso dizer que realmente as pessoas são resilientes e são extraordinárias por isso mesmo, porque para além de termos um projeto durante destes, ainda tivemos este Covid que nos criou aqui um pânico ao longo deste, especialmente no início deste ano. Mas também temos a certeza absoluta que o próximo ano vamos ser muito mais reforçados do que estávamos antes do Covid, e portanto é algo que gostava também de partilhar aqui neste painel. Portanto, 4 pilares fundamentais: IT, portanto, sistemas IT, processos e políticas, pessoas e KPIs para manter as pessoas motivadas e olhar realmente para aquilo que importa e não perder energia com aquilo que na realidade não acrescenta valor. Claro que sim, os indicadores de desempenho para alinhar as pessoas com os objetivos e as estratégias da organização são fundamentais. Eu queria, como tu disseste bem, Ivo, se nós fazemos bem, fazemos nós, tudo o que não fazemos, subcontratamos. Eu acho que há sempre alguém que possa trabalhar connosco em parceria na rede, e isso é uma mais-valia para todas as organizações. Eu gostaria de apelar aqui a quem está a seguir-nos agora aqui neste evento, e vocês estão a fazer um mau desempenho
vocês três, porque estão a colocar a barra muito alta para quem vier amanhã nesta hora. Eu devo-vos dizer que se estão a portar muito mal com isto. E eu queria aproveitar uma pergunta que chegou aqui do Paulo Simão, que está aqui no chat, porque estamos aqui para falar de pessoas. Isabel, aqui o Paulo Simão no chat disse o seguinte: como consegue que as vossas equipas continuem focadas da mesma forma que anteriormente? Como é que conseguem limitar as distrações? Eu presumo que o Paulo possa ser patrão, se calhar é um dos chefes, não é? Portanto, cuidado com as respostas. Como é que podemos tirar isto das distrações, do contexto do escritório laboral? Mas depois coloco uma pergunta complementar, que é a seguinte, é esta: não há desconforto comparativo das pessoas que podem exercer em teletrabalho e das outras, como falaste, Isabel, que estão na operação e que têm que fisicamente estar no terreno? O que é que se passou na Sograp? Em termos de garantir que não há as tais distrações, nós não conseguimos garantir, obviamente. Nós sabemos que muitas pessoas, tal como eu, estiveram em casa com filhos, e algumas dessas pessoas nesta fase, ou porque existem situações de isolamento profilático, acabam por ter que estar em casa com filhos, e isso obviamente, aliado a tudo o resto, representa distrações. Sabemos também que as pessoas têm um grande sentido de responsabilidade e de dever, e no caso da Sograp, a experiência que temos desde o início do ano é que as pessoas cumprem com o que são as suas responsabilidades e com o que são os projetos que têm em mãos. O que temos sentido é que as pessoas trabalham até mais do que trabalhavam antes, porque acaba por haver uma grande mistura entre o que é o trabalho e o não trabalho, não é? E o computador está sempre ali à mão e acabam por trabalhar mais. O que nós tentámos fazer foi, de facto, implementar canais de comunicação digitais mais fáceis. Tentámos disponibilizar a todas as pessoas ferramentas digitais que facilitam esta colaboração online, a própria gestão dos projetos. Criámos momentos de discussão dentro das equipas para fazer o acompanhamento dos projetos e das tarefas que são necessárias executar. E isso dá-nos esta segurança de que as coisas estão a ser feitas, que estamos a conseguir cumprir com todos os nossos objetivos. A mesma coisa na relação com fornecedores, não é? Que na área de procurement é algo absolutamente essencial. Não substitui a ligação pessoal e o contacto pessoal, mas temos conseguido que através das reuniões via digital se consiga manter esta ligação com os fornecedores, quer no fecho de negociações, quer na relação diária de acompanhamento da empresa, perceber como é que estão as coisas a decorrer. Muito bem. A segunda questão... Força, Isabel, sim. A segunda questão, o que nós temos tentado fazer é tentar mitigar um pouco isso. Percebemos que para algumas pessoas estar na empresa pode ser visto como algo quase como menos bom do que estar em casa. Se bem que também temos situações em que existem pessoas que preferem estar na empresa do que estar em casa. É verdade. Mas o que nós temos tentado fazer é, para as pessoas que estão na empresa, temos tentado dar-lhes o máximo de conforto possível. Dar-lhes, por exemplo, um lanche extra, algo que nunca tinha sido dado na altura do confinamento. Foi algo que tentámos dar às pessoas, um miminho, um lanche, uns chocolates. Agora, na altura do Natal, decorámos a empresa com mais decorações de Natal. A cantina tem música de Natal permanente. Temos tentado criar... E as pessoas continuam a trabalhar, mesmo com isso continuam a trabalhar, com música e com bombons e com chocolates. Ok, é só para confirmar. Continuam a trabalhar e muito motivadas. Felizmente a Sograp é uma empresa que cuida muito das suas pessoas, e as pessoas vestem a camisola e dão o máximo que podem, nomeadamente nestas alturas de crise, porque, como eu disse, vestimos a camisola e fazemos tudo o que podemos para que a empresa continue forte e continue a prosperar, como tem sido ao longo destes mais de 75 anos. Muito bem, obrigado. Pedro,
Aquela questão agora dos casais, os casais quando se sentaram, quando foram à igreja, falaram na saúde e na doença, mas nunca ninguém lhes falou na quarentena. E, portanto, este tem sido também um tempo bastante preocupante para isso, não é? Ficar em casa, como disse a Isabela, algumas pessoas gostam mais, outros têm outros constrangimentos. Como nós vimos no preâmbulo que nós tentamos fazer, e eu não fiz nenhum disclosure das questões, vocês são prova disso, aliás, eu nunca faria isso, a resiliência das pessoas e da organização foram colocadas à prova. Que características, o que é que definiu ou vai definir as empresas que vão sair daqui mais fortes? E eu penso que isto não tem a ver com a dimensão da empresa propriamente dita. Quais são, digamos, os atributos de pessoas e de organizações que fizeram com que pudessem estar mais preparadas e, sobretudo, que agora devam ter, como falaste há pouco, a longo prazo, coisas mais objetivas. Não se esqueçam de fazer isto, porque poderá haver um novo tempo como este, muito em breve, ou de alguma forma, digamos, a curto prazo. Qual é a tua opinião sobre isto da resiliência das pessoas e das organizações? Bom, tentando sistematizar aqui este tema. De facto, hoje, por via destes últimos acontecimentos, mas também alavancado nos momentos que temos vindo a viver, a Revolução Industrial 4.0, a aceleração da tecnologia, nós vivemos momentos fascinantes para quem está a desempenhar funções no procurement e supply chain. São momentos únicos. A complexidade da supply chain hoje é enorme. E tem que ser vista em duas perspectivas. A supply chain é cada vez mais customer-centric, portanto, as organizações desenvolvem soluções cada vez mais customizadas para o seu cliente. A multiplicidade de referências de produtos que tem no seu portfólio, a customização, os serviços associados, leva a que exista um bill of materials mais complexo na relação com o cliente. E, por outro lado, a montante, as cadeias logísticas também são cada vez mais longas, onde há uma interconexão cada vez mais complexa de organizações diferentes que contribuem para a produção de um produto final. No meio desta complexidade, que é crescente, está o procurement e supply chain. Complexidade na relação com o cliente e na relação nas cadeias logísticas com as cadeias de fornecimento. Aquilo que estavas a referir, de facto, a maturidade com que o procurement e supply chain depende muito do setor de atividade e também do posicionamento que os C-levels das organizações atribuem a estas competências, a estas áreas do conhecimento. Sem dúvida que um elemento fundamental neste aspecto é o conhecimento técnico e dotar as pessoas, identificarem-se, como aquilo que o Ivo falou, haver um tableau de bord para as pessoas se identificarem com os projetos, conhecerem os objetivos, identificarem os mecanismos de medida da performance desses mesmos objetivos, de modo a todos trabalharem com um norte e para um objetivo final, que é a cadeia de valor da organização. O som. Eu acho que, peço desculpa, tinha aqui, digamos, o som desativado. Concordo integralmente. Essa apreciação, sobretudo, maturidade com que as organizações já estavam pré-pandemia, identificou muito quem estava bem preparado e depois, como tu dizes, isto do procurement está a viver tempos únicos e quem trabalha no procurement e na logística, basicamente se procura monotonia, deve dirigir-se para o outro lado. Portanto, não me parece que seja isto. Eu tenho aqui uma questão aqui do Paulo Correia, porque eu vou enquadrá-la aqui num tema e para ti, se calhar, procurarei dar uma volta, digamos, ao Ivo e à Isabel e ao Pedro. Nós estamos aqui naquilo que se chama o mundo VUCA, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas agora eu ouvi essa palavra escrita outro dia com um H no final, e o H seria humano. E vou-vos ler aqui o que o Paulo Correia escreveu aqui no chat. Boa tarde para ti, Paulo, boa tarde para as 140 pessoas que estão connosco. Tendo em conta a situação atípica que se vive, sinto que as relações entre cliente e fornecedor se tornaram mais saudáveis e compreensíveis. Lá está, eu penso que ele queria dizer mais humanas. Se calhar estou-lhe a tirar as palavras, não sei se foi isto ou não que ele quer dizer. Qual a vossa opinião?
Também sentem que estas adaptações se fizeram para que o mercado não pare, criou instituições mais compreensivas e, consequentemente, mais prestáveis, ou seja, parece que as sinergias e a colaboração, ou melhor, a coopetição, colaboração em alguns setores e coopetição, parece-vos que ajudou o Covid a que as empresas se tornem mais cooperantes e, com isso, fazer mais fluida a cadeia de abastecimento e também os processos de procurement? Ivo? Sim, eu diria que o impacto do Covid é transversal, ou seja, não há empresas que estão imunes ao impacto do Covid. E, portanto, este ano nós tivemos, obviamente, a questão de saúde pública, e vamos continuar mais alguns meses, espero que sejam poucos, mas na realidade todos sabemos que há uma crise económica que se está a formar e que vem. E, portanto, todos temos que tentar trazer o melhor para a nossa organização, mesmo cooperando com competidores. E, portanto, se tivéssemos aqui uma assimetria de impactos diferentes em diversos setores, talvez esta cooperação não fosse tão evidente, mas na realidade estamos todos no mesmo barco e, portanto, queremos que o barco não vá ao fundo, e eu penso que essa cooperação acaba por ser mais evidente, e tentarmos que todos sobrevivamos também a esta situação de saúde pública e de crise económica. Ok. Eu só pego aqui num comentário, a Isabel mencionou há bocado, penso que na primeira ou na segunda questão, que a preocupação também era dos fornecedores, se os fornecedores estavam bem ou não estavam. Nós tivemos exatamente a mesma preocupação. Logo que em março ficámos preocupados e tentámos adiantar ao máximo os prazos de pagamento, encurtar os prazos de pagamento ao fornecedor, porque estávamos com receio que os nossos fornecedores, os nossos parceiros realmente pudessem ir abaixo aqui com este choque frontal. E graças a Deus conseguimos realmente manter aqui também os nossos fornecedores de sempre, os nossos parceiros de negócio, continuam à tona e continuam-nos a prestar serviço, mas na realidade precisamos de, como um todo, como sociedade, ajudarmos e entre-ajudarmos uns aos outros. Eu penso que isto é único nesta questão deste impacto geral em todos os setores e na sociedade em geral. Ok, obrigado, Ivo. Isabel, antes de pedir também a opinião sobre esta questão que eu coloquei, no fundo, da maior cooperação na cadeia de abastecimento, porque muitas vezes há entidades de costas voltadas e eu acho que muitas vezes se ganham sinergias e mesmo em termos de redução de custos e gerar algumas eficiências em termos operacionais, em coisas muito, muito próprias, atividades logísticas de armazém, do SNOP, consegue-se fazer muitas coisas. Mas aqui, pegar aqui numa frase, deixa-me só ver se eu consigo aqui, do Manuel Castelo Branco, eu julgo que ele é provocador, eu acho que ele deve ser provocador, a função dele. Ele disse assim, Isabel: esta pandemia também vai ajudar as organizações a comprovarem que os seus quadros diretivos são na realidade bons e sabem dirigir, gerir e controlar as suas equipas. Isto parece que é mesmo preocupação. E depois diz, no procurement, por maioria de razão devido ao constante contacto com entidades externas. Concordam? Ou seja, vai colocar também à prova os CEOs, e há pouco o Pedro disse isto, os CEOs, os líderes vão ser colocados à prova, estão a ser colocados à prova. Não falo de ti, Isabel, podes falar na terceira pessoa. Eu acho que numa fase destas estamos todos a ser postos à prova, quer as pessoas que estão no engarrafamento, quer as direções, quer a própria administração, não é? Estamos a falar de uma situação de crise que muitos de nós nunca vivemos nada similar, está a exigir muito de nós, está a exigir que olhemos para as pessoas de facto como pessoas. Todos nós temos fragilidades e temos necessidades que é necessário assegurar que se cumprem, que são compreendidas e asseguradas. E por isso eu não acho que esta situação esteja a pedir que os quadros diretivos mostrem o quanto são bons. Acho que todos nós temos que dar o melhor de nós. No caso da Sograp, por exemplo, o que seria de nós se as nossas pessoas que estão nas vinhas não tivessem assegurado a vindima durante o processo de vindima, ou as pessoas que estão nas adegas não tivessem assegurado que faziam as suas funções durante estas fases, quer na primeira vaga, quer agora na segunda vaga.
Muito bem, obrigado, Isabel. Pedro, vou-te pedir a mesma opinião, mas vou colocar também no meio aqui ao barulho, mais uma acha para a fogueira, aqui do Bruno Araújo. E eu concordo com ele. A alteração do paradigma gerado por esta pandemia, ao nível das operações e do negócio, irá dar origem a uma nova reestruturação de organigramas das empresas. Novas funções, novas responsabilidades. Agora falando um pouco já da minha parte, o source to pay, aquilo que aquelas pessoas conhecem o canal, toda a abrangência das duas partes do procurement, ou seja, das duas fases bastante diferentes do procurement, como é que isto vai ser feito? Como é que as empresas, achas que isto é alterar o organigrama ou é alterar muito mais profundamente nas empresas do que só o organograma? E depois poderás também dar a tua opinião sobre esta questão que estava a falar a Isabel. Muito bem. Bem, se calhar começávamos por falar na sensibilização que começa-se a verificar por parte do top management sobre estas temáticas. E a minha opinião pessoal é que, de facto, as coisas têm mudado recentemente. Na nova SBE temos 2 cursos recentes, criados o ano passado. Um é pós-graduação em gestão da supply chain e o outro é um programa sobre procurement e global sourcing, e as salas ficaram cheias. Portanto, o que é algo difícil de acontecer num país com a nossa dimensão e dada a especificidade da área do conhecimento, as salas ficaram cheias. Neste momento estamos com a segunda edição da pós-graduação, que está a decorrer e está a ser um sucesso, a sala também ficou cheia. Não vamos ficar por aqui, vamos continuar a apostar na formação nestas áreas, porque identificamos no mercado exatamente esses pedidos. Não surge agora estes pedidos, mesmo no passado, quando fui presidente da Associação Portuguesa de Compras em 2010, 2011, já nessa altura existiam estas necessidades. O que faltava era criarem-se condições de ligação das universidades ao mercado, ao ramo industrial, com um saber fazer empírico e científico e devidamente integrado. As coisas começam a mudar, começam a surgir soluções, muito boas soluções. Eu estou a falar das universidades, mas refiro-me genericamente à formação de qualidade. Surge a formação de qualidade. Está a ser possível injetar boa engenharia e boa gestão no tecido industrial. O que acontece é que muitos destas boas pessoas, destes bons profissionais, estão a ir para fora de Portugal, não é? E nós temos que conseguir desenvolver, e convido a revisitarem a visão estratégica para o plano de recuperação económica construído pelo nosso colega, o professor António Silva, um documento cheio de conteúdo e que toca exatamente na importância destes fatores. Temos que criar condições para trazer para Portugal a reindustrialização, porque basicamente é disso que todos nós estamos a falar. Temos que criar condições que exista boa gestão, boa engenharia e, de facto, temos faculdades, universidades internacionalmente reconhecidas. Ganhamos mais um prémio, estamos no top europeu, a nova, e assim como outras faculdades, no top europeu da formação de executivos. Portanto, as condições de base, de infraestrutura, elas existem. Temos agora que apostar nas condições de investimento para que estas infraestruturas físicas se constituam. Uma ferrovia, toda a gente tem interesse em que o porto consiga ter capacidade de desalfandegamento de mercadorias, que os armazéns consigam receber mercadorias, que nós tenhamos condições de infraestrutura para exportar, para importar, tornar apetecível um tecido industrial português. E o procurement e o supply chain têm um papel fundamental na competitividade deste algoritmo. Porque a construção de um sistema eficiente, ágil, nasce exatamente na capacidade que uma organização tem de se relacionar com a sua cadeia de abastecimento e de fazer chegar o seu produto acabado ou serviço ao seu cliente. E, portanto, não se compadece de não termos uma performance otimizada nestas áreas do conhecimento, procurement e supply chain, e felizmente estamos a dar os passos no sentido de conseguir otimizar estas vertentes. E penso que cada vez mais, respondendo à pergunta inicial, o top management nacional reconhece essa necessidade. Muito obrigado, Pedro. Sim, ainda era do tempo que eu não tinha cabelos brancos e tu, penso eu, tinhas ainda mais cabelo
quando nós falávamos lá da ferrovia, da importância para o transporte das mercadorias, e andámos com a bitola ibérica e com a europeia, que não é nenhum problema, andámos a falar há quantos anos? Eu desde que me recordo, e que entrei na logística, isto é um tema que todos os anos, todos os governos, isto aparece, não concordas, Pedro? Estamos sempre a revisitar os temas, sem fazer aquilo que tu disse, que tu falaste bem, e eu concordo que é uma simbiose com o saber científico, que é muito importante, e depois trocar essas experiências, esses saberes com o tecido empresarial, com o tecido industrial que existem nas organizações. Claro que sim, eu acho que é mesmo por aí. Ivo, estamos na última ronda, eu penso que se não cumprirmos o tema, vamos ser todos quicados aqui pelo Filipe. O Filipe daqui a pouco diz assim, atenção, já passou o tempo, ele começa-me aqui, depois liga-me e envia-me uns WhatsApps. Queria-te dar mais uma vez a palavra para falar o que é. Falaste em sistemas de IT. Falaste nos 4 pilares há pouco, o que é que o IT, embora amanhã se fale mais de tecnologia vital, no vosso caso, o que é que em termos do processo de procurement ficou melhor suportado nas tecnologias da IT que não estava, ou o que é que vocês estão a pensar com isso em termos de melhorias? Ou seja, o investimento que estão a fazer aí. Sim. Bom, nós como uma empresa de seguros, e não só, nós temos de ter processos robustos e, portanto, os processos robustos tipicamente necessitam de muitas aprovações, necessitam de verificações de budget, necessitam de ter vários intervenientes que não só do procurement no meio do processo. Na realidade, um sistema IT o que nos vai ajudar é precisamente automatizar certos checks, certas verificações e encaminhar as tipologias de aquisição para os sítios certos e para os aprovadores certos, ou seja, vai-nos criar aqui uma fluidez muito grande nos processos para que, mais uma vez, chegará às pessoas do procurement que, com as suas formações, com a sua capacidade, então conseguem transformar aquilo que na realidade acrescentam valor em benefício para a organização. Um dos nossos maiores objetivos, ou aliás eu diria que o objetivo primordial na tipologia de aquisições que fazemos é ter uma eficiência do budget bem estruturada e, portanto, o que nós queremos é que cada euro que gastamos bem gasto e, portanto, temos que permitir às nossas pessoas, os nossos compradores, a liderarem processos de mudança com as próprias áreas, com os diversos stakeholders, para que na realidade no final do dia consigamos ter o melhor serviço para satisfazer a necessidade que nós queremos. E, portanto, precisamos aqui de pessoas com um espírito de liderança, tocando aqui um bocadinho as formações, com um espírito de liderança, que façam aqui um change management, que consigam ter e liderar aqui projetos, que na realidade vamos ter stakeholders de diversas áreas e que precisamos todos de chegar aqui a uma conclusão conjunta. Eu dou um exemplo, se nós quisermos caminhar ou se temos um desafio de fazer 1 km por dia, não faz sentido fazermos uma consulta a mercado para comprar um super desportivo, se calhar faz sentido termos especificações para irmos comprar uma trotinete, que se calhar é mais adequado, ou seja, gastamos menos dinheiro e realmente temos provavelmente um meio para atingir os nossos fins mais adequado à realidade. E é precisamente esse ponto que nós temos que nos focar. Não é tanto já naquela questão da negociação, porque assumimos que é algo que é uma competência básica que nós no procurement vamos evoluindo ao longo da nossa carreira, mas é mais uma questão de talvez negociação interna e pôr todos os stakeholders importantes a conversarem, na realidade, definirmos os nossos cadernos de encargos para que consigamos consultar no mercado aquilo que realmente nos é importante. E é aí que eu penso que é fundamental. E depois o sistema o que vai fazer é, precisamente, não nos fazer chegar tudo aquilo que nos distrai deste objetivo principal. Portanto, é esta a perspectiva. Okay. Muito bem, Ivo, obrigado. Já não vou voltar a ti e aos outros vou dar agora bastante tempo, que é 60 segundos a cada um, e vou tentar enquadrar aqui uma questão. Vou começar pelo Pedro, para depois acabarmos pela Isabel, quem começa acaba, e portanto vou deixar a última palavra para a Isabel, ficamos bem despedidos com certeza. Sim, alinhar as requisições internas, os pedidos de informações, definir as modalidades de procurement, o RFI, o RFP, o RFQ, tudo aquilo que nós sabemos que pode ser suportado nas novas tecnologias, mas o que é que vai à procura, Pedro, há pouco falaste nos cursos da nova SBE, o que é que vão à procura as pessoas? Vão à procura, são profissionais à procura de tecnologia, são pessoas de áreas transversais que estão a ir à procura da formação nesta área, porque veem, digamos, uma oportunidade, uma área de futuro, e como tu disseste, nos últimos 5 anos cresceu exponencialmente. Bom, felizmente existe uma grande heterogeneidade daquilo que os alunos procuram, e estes cursos têm tido em sala pessoas que vêm da área da engenharia, pessoas que vêm da área de gestão,
E, portanto, essa multidisciplinaridade até sempre foi muito característica desta função, como sabem, de procurement e supply chain. Relativamente ao tema da tecnologia, antes de uma empresa iniciar um processo de identificação de qual a solução tecnológica a implementar, qual o sistema, há um trabalho enorme de extrema importância que tem que ser feito, que é a análise dos processos, onde é que, como está desenhado a cadeia de valor da própria organização, devidamente integrada com a sua cadeia de abastecimento e com os seus clientes. Portanto, esse desenho de processos numa perspectiva de procurement e supply chain é um elemento fundamental e só depois deste trabalho ser feito, então sim, devemos de recorrer a ferramentas agilizadoras das tarefas, identificar quais são as tarefas de baixo valor acrescentado, automatizar e carregar contratos quadro em ERPs, que modelos como é que vamos fazer isso, que plataformas eletrónicas são necessários termos, que tipo de sourcing eletrónico devemos ter. Enfim, eu já vi de tudo um pouco, já vi empresas que compram estas ferramentas todas, mas depois não as sabem aplicar, já vi empresas que não compram nada e até estão sensibilizados quanto à importância das mesmas e, portanto, há aqui uma grande heterogeneidade. O meu conselho aqui neste tipo de situação é formação. Começar pelo princípio. Conhecer os conceitos, conhecer as ferramentas, os métodos, porque esta ciência já está muito trabalhada. Não estamos aqui, não vale a pena estarmos a trabalhar sozinhos se estes assuntos já foram pensados, sistematizados, escritos e, portanto, formação é essencial nesta área. Muito bem, obrigado, Pedro. O professor Crespo Carvalho foi meu professor no ano 2000, precisamente em Guimarães, aprendi muito com ele, uma das pessoas mais dotadas a nível do ISCTE nesta parte de procurement. Concordo contigo, mas seja por um balance scorecard, seja por outra ferramenta, as empresas têm que perceber a sua proposta de valor. E depois, dando a palavra à Isabel, a Isabel também criou equipas multidisciplinares, cada uma com os seus objetivos, umas para reduzir custos, outra para tratar de algumas eficiências, colocando a cereja em cima do bolo. Isabel, vou-te dar 60 segundos, mas são mesmo 60, porque o Pedro não percebeu bem o relógio, ok? 60 segundos para colocares aqui a cereja em cima do bolo, está bem? Sim, no fundo já disseste muito, isso já facilita bastante aqui a conversa. Só há aqui um tópico que ainda não foi referido e que nós temos tentado manter também como algo crítico nesta fase. Ou seja, nas fases de crise que a área de compras de facto acrescenta bastante valor à organização, o facto de estar muito focado em reduzir custos, mas também em garantir o abastecimento. Mas também é nestas alturas que nós temos que continuar a mostrar à organização que podemos acrescentar valor também em encontrar soluções inovadoras, e isso tem sido algo que tem sido muito importante para a Sograp nesta fase de crise, que é como é que nós podemos inovar, como é que nós podemos dar resposta aos desafios que os nossos clientes nos estão agora a colocar com todas as mudanças que houve no setor dos vinhos, e também sem esquecer a questão da sustentabilidade, porque apesar de estarmos nesta situação de crise decorrente do Covid, o consumidor continua a estar bastante preocupado com a questão da... Creio que a Isabel está com alguns problemas em termos de som, julgo que isso é comum a todos. Isabel, Está melhor agora, não estamos neste momento a ouvir-te. Estão a ouvir? Eu não estou a ouvir... Eu estou a ouvir perfeitamente a Isabel. Acho que foi o Miguel que ficou sem... Foi o Miguel que ficou com problemas. Pronto, então dizia eu, nós temos estado também a dar um grande foco à questão da agilidade, da inovação, da sustentabilidade. De facto, o consumidor está muito preocupado com todas as questões da sustentabilidade e a Sograp tem dado uma grande atenção a esta temática, sem descurar tudo o resto, que de facto é crítico, que é encontrarmos as soluções que são necessárias nesta fase de crise, pelos problemas que o Covid nos tem trazido. Então... Eu acho que ficámos sem o Miguel. Já o temos outra vez. Miguel, estás sem som agora. Eu devo dizer que eu sou sempre boicotado nos eventos da Supply Chain Magazine, se boicotam-me sempre, é o segundo evento. Eu, Isabel, presumo que tenhas feito uma explanação brilhante, eu não ouvi estes últimos segundos. Agradecer ao Ivo, ao Pedro, à Isabel e sobretudo
ao Filipe e à Supply Chain. Não, nada a agradecer. Miguel, perdeste uns segundos, mas de facto eu acho que a Isabel cumpriu aquilo que tu disseste. De facto, ela terminou muito bem, com a cereja no topo do bolo. Deixa-me só dizer isto. Diz, Miguel. Não, só para dizer que realmente assim que tu tentaste entrar para concluir a sessão, eu fui bloqueado e portanto tive aqui um problema de internet e não tenho mais nada a dizer. Creio que foi um painel que esclareceu muitas das temáticas envolvidas ligadas às pessoas, à disrupção que houve, à forma como as empresas se adaptaram e numa perspectiva que foi mais focada pelo Pedro, pensar isto a médio prazo, a longo prazo. A tecnologia nem sempre por si só resolve as situações, porque, e vou terminar com uma frase que o Pedro disse, traduzida aqui no Porto, há muitas empresas com Ferraris sem pilotos para os conduzir. Ok? Portanto, deixo-te a tua palavra, Filipe. Sim, não, no fundo dá seguimento a isso que estavas a dizer. Eu acho que ouvimos aqui muitas coisas boas hoje, muitas frases fortes. Eu gosto muito daquela, creio que foi o Pedro que a disse, mas de alguma forma nós vinhamos a ouvir, ou começámos a ouvir desde março, abril para cá, que é de facto vivemos tempos extraordinários para o procurement e para a supply chain, sem dúvida, era aquilo que nós já dissemos isso mais lá para trás. Quem não sabia o que era a logística e a supply chain ficou a perceber e a saber a importância dela a partir, de facto, daquela altura em que, de facto, tudo começou. Dizer-vos também que nós aqui internamente, muito eu e a Dora, nós brincamos muito. Eu gosto muito de lugares comuns e frases feitas, e algumas de facto parecem de facto pouco já com valor, mas eu acho que de facto tem muito valor. Aquela que diz que são as pessoas que fazem a diferença, de facto eu acho que sim, eu acho que isso ficou de facto evidenciado na sessão de hoje, porque de facto eu pedi-vos uma conversa extraordinária e vocês foram extraordinários. Foi muito bom. Miguel, eu acho que concordas, fica a sensação de podíamos continuar por aqui, mas temos todos que trabalhar, não é? Temos todos que trabalhar e, de facto, estás sem som, Miguel, estás sem som. Sim, peço desculpa. Eu, por acaso, posso ficar aqui mais umas 3 horas. Complicado. Vai ser muito complicado para o painel que vem amanhã, mas eu agradeço a quem esteve comigo e sobretudo a eles que falaram e, portanto, amanhã vai ser um painel bem mais difícil, vai ter um standard bastante alto. Sim, então, vamos ver, espero que sim. Isabel, Ivo, Pedro, Miguel, obrigado por terem estado connosco, foi mesmo muito bom. Eu acho que de facto lá em casa e nos escritórios ou onde estiverem de facto pensarão igual. Queria só dizer, amanhã à mesma hora, ok? O link de participação é o mesmo e se alguém da vossa equipa que queira assistir de facto à sessão de amanhã, basta ir ao nosso site e fazer a inscrição e ela fica válida. Portanto, fiquem bem, fiquem em segurança e até amanhã. Um abraço, obrigado a todos, está bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Saúde. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada.